Olá, pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem. Eu trouxe aqui para nós essa semana a aula de número 17. Aqui quem fala é a professora Ângela. E nós vamos agora mudar um pouquinho de assunto com relação à aula 16. Na aula 16 nós vimos sobre o nazismo, a ascensão do nazismo na Alemanha, quais são os elementos que favoreceram o surgimento do nazismo, a figura do Hitler e todas as questões que envolveram esse nascimento, né, do nazismo, das ideias nazistas na Alemanha. E anteriormente nós tínhamos visto do fascismo na Itália. Esse contexto que a gente vem estudando até aqui, ele está muito relacionado com o pós-Primeira Guerra Mundial, pensando vários aspectos que nós já estudamos, né, além do nazismo e do fascismo, pensando a crise financeira mundial que se assolou por vários países, né, que nos Estados Unidos ficou conhecido como a crise de 1929, o crack da Bolsa de Nova York, entre outros termos que a gente encontra nos livros, né, e nos escritos sobre esse contexto. Só que nessa aula de hoje nós vamos voltar os nossos olhares para o Brasil, observando como é que estava o contexto que nós chamamos de entreguerras aqui no Brasil, que é esse momento compreendido entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é um contexto de muita tensão, mas de muitas transformações sociais, políticas e econômicas também. Então vamos observar como é que estava o contexto no Brasil, pensando primeiramente sobre a formação social, para daí a gente entender, né, o envolvimento do Brasil, inclusive na Segunda Guerra Mundial, e entender um pouco dos governos que estavam acontecendo aqui, como é que estava a questão política, mas primeiramente vamos falar da formação social do Brasil nesse momento, ok? Então, o que nós temos enquanto contexto histórico para pensar o Brasil nessas primeiras décadas, né, do século XX? Nós temos que no final da década de 20, e até relembrando aqui que lá no comecinho das nossas aulas, em março, fevereiro, março, nós estudamos o início da República no Brasil. Talvez vocês se lembrem disso, que a gente discutiu algumas questões sobre como é que estava o Brasil naquele começo de república, né? Como é que o que estava acontecendo, como é que era a economia, a sociedade. Então a gente vai rever algumas desses elementos aqui também nesse contexto. Nós tínhamos então na década de 20 que diversos setores da população brasileira eles estavam descontentes com o governo, que era um governo baseado em quê? Baseado nas oligarquias. Lembram-se que a gente falou um pouco disso? Oligarquia significa o quê? Significa um governo de uma minoria, né? É um governo em que uma minoria está envolvida, e aqui nós temos uma charge daquele contexto que mostra muito bem isso. Lembram-se que a gente falou da política do café com leite, em que os presidentes eram indicados pela influência dessas oligarquias e que o poder acabava sendo compartilhado entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira? Aí aqui a Charge faz uma brincadeira com essa questão, né, de uma gangorra, uma hora um sobe, outro desce, mas sempre a divisão de poder da presidência do Brasil entre as oligarquias paulistas, sobretudo produtores de café, e as oligarquias de Minas Gerais, que são os produtores, que eram os produtores de leite, sobretudo. Por isso que esse contexto aqui de influência das oligarquias ficou conhecido como política do café com leite. Então nós temos uma população que está começando a observar que esses governos das oligarquias não estão correspondendo às suas expectativas. E nós temos também a ascensão ao poder, aqui já na década de 30, do Getúlio Vargas, que vai dar fim a essa Primeira República, que a gente já estudou, do período da Primeira República, que vai até 1930, que é um período que ficou conhecido como República Velha, ou Primeira República. E aí começa
uma nova fase da política brasileira que ficou conhecida então, que a gente designa na historiografia como Era Vargas, né? Aqui uma imagem do presidente Vargas, né, cercado por seus apoiadores e etc. E o Vargas é uma figura muito importante quando a gente estuda a política brasileira, porque ele trouxe transformações no período em que ele foi governante, transformações significativas que a gente vai ver a partir de agora, a partir dessa aula e nas aulas subsequentes, ok? Nós temos então uma formação do Brasil na década de 1920, temos vários grupos sociais aí formando a nossa população, e alguns desses grupos eles tinham uma grande influência na política e na economia, né? Principalmente por serem grupos poderosos, né? Eles tinham uma participação nas decisões do país. E nós temos também uma população rural bastante grande, que era a força de trabalho, né? Lembrando que o Brasil é um país, até esse momento é um país majoritariamente agrícola, né? Produtor agrícola, então significa que a força de trabalho no campo era bastante significativa. Aqui nós temos uma imagem, um gráfico com base em informações do IBGE que mostra a porcentagem da população rural e urbana do Brasil. Percebam aqui, nós temos o verde escuro para a população urbana e o verde claro para a população rural. Aqui os dados, eles começam em 1940, por quê? Porque o IBGE ele só passa a existir em 1940 e aí ele começa a fazer essa junção de dados, de informações sobre o Brasil. Até então nós não temos essas informações. Mas aqui na década de 40, mesmo que seja um pouquinho depois do período que a gente está começando a estudar, a gente ainda percebe uma maioria de uma população rural, né? Uma grande parte da população brasileira é rural e isso continuou, né? Só foi diminuir a partir da década de 70. Então nós temos uma significativa população rural no Brasil. E isso tem um impacto muito grande quando a gente estuda esse contexto do Brasil no começo da década de 1920, certo? Então o que nós temos aqui? O que nós podemos refletir sobre essa questão das sociedades que formam o Brasil? Pensando agora a sociedade urbana. A sociedade urbana do Brasil, ela estava passando por um momento de crise econômica também, porque a crise mundial do pós-guerra, a crise de 1929, também afetou o Brasil. E nós temos uma burguesia industrial, né, uma classe de industriais que estava investindo na industrialização brasileira, que não estava nada contente com essa política econômica que o governo federal, né, o dos presidentes, junto com os governadores, vinha levando até então. Por quê? Por causa justamente da dominação da oligarquia cafeeira, que era sobretudo agroexportadora. O que isso significa? Ó, aqui é a explicação. Significa que você produz para exportação, né? A imagem aqui mostrando os carregadores de sacas de café. Então, o café era produzido sobretudo para exportação. Então, essa burguesia industrial brasileira, ela queria que algumas coisas mudassem com relação à produção no Brasil. Sobretudo, eles queriam que se dificultasse a importação de produtos de fora. Porque se eles estavam produzindo produtos aqui, significava que eles queriam vender, né, esses produtos aqui no Brasil e não queriam que, por exemplo, produtos da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos entrassem no Brasil, às vezes com um preço menor e concorressem com o que eles estavam produzindo, certo? Então, nesse contexto, a sociedade brasileira urbana ela era formada, como a gente já falou, por vários grupos, como esses industriais, né, essa burguesia. Tinha os pequenos comerciantes, né, donos de loja, donos de fábricas menores, os profissionais liberais, que são as profissões médicos, advogados, professores, os militares, claro, né, uma classe que também estava bastante descontente com essa oligarquia cafeeira. E nós temos o operariado, que é a maioria da mão de obra, né, que trabalhava nessas indústrias, a população, uma grande parte da população trabalhando como operários nas fábricas dos espaços urbanos. Então esses grupos eles queriam ter maior representação política, queriam ampliar os seus direitos, queriam participar nas decisões econômicas.
Então, esse é o contexto da sociedade urbana de 1920 no Brasil. E aí agora nós vamos ver um pouco de cada uma dessas classes, né? Quem formava e o que elas queriam, cada uma dessas classes que faziam parte da sociedade urbana e da sociedade rural do Brasil. Começando, dando sequência, melhor dizendo, à sociedade urbana, nós temos, como já falamos, os industriais, né, que eles queriam o quê? Queriam ampliar suas indústrias, queriam ter apoio do governo e incentivos para fabricar mais produtos, para ampliar a fabricação de produtos como tecidos, calçados, chapéus e tantas outras mercadorias que estavam começando a ser mais consumidas, né, porque estavam sendo produzidas aqui também. Nós temos as classes médias, então, que era principalmente esses comerciantes, os funcionários públicos, os profissionais liberais, né, pertenciam a essa classe média que estava conseguindo, né, ter um poder aquisitivo, um poder de compra um pouquinho maior, né, conseguia comprar mais produtos e etc, e que estavam reivindicando também a maior participação política. Então, são vários grupos, percebam que são vários grupos aí contestando aquela ideia de um governo de oligarquia que era dominado pelos grandes fazendeiros, os grandes latifundiários de São Paulo e Minas Gerais. Aqui nós temos uma imagem que lembra muito uma discussão que nós tivemos lá nas primeiras aulas sobre a modernização das cidades no Brasil nesse contexto de início das primeiras décadas do século XX, né? As cidades estavam se modernizando também, muitas reformas estavam acontecendo porque a urbanização estava aumentando, certo? A outra imagem que eu trouxe aqui para nós observarmos é de uma família de industriais que eram a família do Francisco Matarazzo, que é muito conhecido porque era um imigrante italiano que abriu algumas indústrias no Brasil e uma família que estava enriquecendo muito também. Então, nós temos nesse contexto aí, né, os industriais e os operários também, né, a classe média e os funcionários públicos que estavam tendo maior poder aquisitivo nesse contexto. E os operários, melhor dizendo, que não fazem parte lá da classe média, como eu falei anteriormente, mas eles estão aqui num outro grupo, é a classe mais pobre, vamos dizer assim, né, que trabalhavam, pessoal que trabalhava nas indústrias. Aqui uma imagem mostrando funcionários das indústrias Matarazzo, né, daquela família que eu mostrei no slide anterior. E pelas feições e vestimentas a gente percebe que eles, né, era um pessoal mais simples, muitos eram imigrantes, muitos eram vindos das zonas rurais para trabalhar na cidade, porque pensem, a industrialização, a urbanização, ela atrai as pessoas do campo também em busca de trabalho. Então as cidades começam a ter um maior volume de moradores, né, de pessoas vivendo nas cidades, mas isso não aconteceu de forma tão rápida assim, porque, como nós vimos lá naquele gráfico, a população urbana brasileira só foi ultrapassar a população rural na década de 70. Os operários, então, o que eles faziam? Eles também estavam começando a exigir melhorias nas suas condições de trabalho, porque, né, eles queriam direitos, queriam ter alguma regulamentação das suas atividades, então eles começam a promover greves para diminuir a jornada de trabalho, por melhores salários, férias e todos aqueles direitos, né, que foram conquistados com muita luta. E tinha também a questão do trabalho infantil e feminino também nas fábricas, né, que não era regulamentado. Então existia uma exploração desses trabalhadores que eles estavam começando a perceber que isso tinha que mudar, né, e tinha que ter uma regulamentação com relação a isso, a sua atuação, o seu trabalho. Aqui uma imagem do início da década de 20 em São Paulo, mostrando a greve de funcionários de uma indústria têxtil. Né? Olha, percebam a quantidade de funcionários, né? Muitas crianças aqui, mulheres, então a gente percebe que a situação realmente precisava ser resolvida com relação aos direitos. Mas nós temos também, formando essa população urbana, nós temos aqueles que eram os ex-escravizados, né? Os que no século anterior, anos 1800,
até então eram escravizados, e com a abolição, né, eles passam a ser trabalhadores livres, né? Só que eles continuavam passando por muitas dificuldades, porque não conseguiram, como antes, ou eram descendentes de escravizados ou eram ex-escravizados, eles não tinham, né, poder aquisitivo e etc. E continuavam sofrendo muita discriminação, muitos não tinham escolaridade, então eles continuavam exercendo trabalhos domésticos, até mesmo nas antigas famílias em que eles pertenciam. Trabalhavam como ajudantes na construção civil, prestavam serviço nas ruas, vendiam algumas coisas, como trabalhavam, atuando então como vendedores ambulantes. Nas fábricas eles tinham muita dificuldade de conseguir emprego, porque muitos industriais preferiam os imigrantes europeus, que já tinham algum conhecimento, alguma alfabetização. Então era um contexto muito difícil também para os ex-escravizados, né? Muitas vezes eles acabavam trabalhando nas profissões que pagavam um salário muito mais baixo e as condições de trabalho eram muito mais difíceis, né? Aqui uma imagem de ex-escravizados e imigrantes também. Alguns imigrantes enfrentaram também dificuldades para conseguir empregos e acabaram atuando nesse tipo de atividade nas cidades. Falando então agora da sociedade rural que formava o Brasil nesse contexto entre guerras, nós temos a maioria da população brasileira, né, como nós vimos naquele gráfico. Então, muitas áreas do interior do Brasil continuaram organizadas naquela base rural, de tradição rural, exercendo as mesmas atividades, né? Por exemplo, aqui imigrantes fazendo a colheita do café, trabalhando nas fazendas de café, mulheres e homens, né? Alguns imigrantes, alguns nacionais trabalhando nas lavouras. Então isso permaneceu durante muito tempo ainda mesmo pós industrialização no Brasil, né? Então, nesse contexto de pensar o interior do Brasil, nós temos a presença de algumas figuras como os líderes religiosos, né, que eles percorriam esses lugares, né, tinham grande influência sobre a população. Eles que muitas vezes faziam a intermediação entre a população pobre e os grandes proprietários rurais, né, porque eles tinham uma articulação no falar e etc. Tinham alguma consciência de direitos também, e acabavam levando as reivindicações desses trabalhadores até os proprietários rurais, né. Aqui duas imagens que mostram exemplos, né? Os dois exemplos mais conhecidos, que no caso aqui é o monge José Maria, que viveu na região de Santa Catarina e fez parte de um contexto de disputas territoriais que ficou conhecido como contestado, né? E aqui o monge João Maria, que se envolveu na questão da Guerra de Canudos, que a gente falou um pouquinho lá nas nossas primeiras aulas, né? Então são figuras como essas que estavam presentes em algumas regiões do interior do Brasil, aí exercendo sua influência também. E nós temos também no interior do Brasil, nessa área rural do Brasil, nós temos as chamadas oligarquias locais. A oligarquia, que é governo de minoria, que os representantes eram quem? Os coronéis. Eles dominavam os cenários políticos nessas regiões do interior do Brasil. No Nordeste, geralmente, eles eram grandes proprietários rurais, né, produtores de cana, de açúcar, de cacau. No Centro-Oeste, eles eram, sobretudo, os pecuaristas, né, produtores criadores de gado. No sul do Brasil, eram, sobretudo, os produtores de erva mate e de charque, né, que é aquela carne seca ao sol, salgada. Então nós temos essas figuras aqui dominando também a área rural do Brasil. E pensando então a figura desses coronéis, né, lembra que a gente falou também disso lá nas primeiras aulas? Coronel era um grande proprietário de terra, que ele tinha uma grande influência, né, na cidade ou no município em que ele vivia, e ele controlava, né, os seus funcionários e etc., e controlava inclusive com relação ao voto,
né? Aqui uma charge mostrando um pouco essa ideia. Lembram-se que a gente falou do voto de cabresto? É essa ideia aqui. Então, um proprietário de terra, o coronel, ele determinava, né, mandava realmente em quem o seu funcionário deveria votar sempre de acordo com o seu interesse, né? Então, a aristocracia, essa oligarquia que existia nas cidades do interior, ela era muito forte, né? As famílias muito ricas dominando a região em que viviam, com muitos empregados, donos de grandes extensões de terra. Então, eles tinham um poder político muito forte, né, nessas cidades do interior. Mas nós tínhamos também outras figuras nesse contexto do interior, por exemplo, os cangaceiros, que, é, eram grupos de pessoas que se revoltavam contra essa realidade dos grandes senhores proprietários de terra, né? Eles se revoltavam, muitos assaltavam fazendas e acabavam é, sendo perseguidos pela polícia e etc. E geralmente eles estavam armados, né? Aqui uma figura do mais famoso cangaceiro do Brasil, que é o Lampião, com a sua esposa Maria Bonita. Então eles andavam armados, né? Eles queriam meio que fazer justiça com as próprias mãos, né? Eles queriam é, mudar um pouco essa realidade de exploração do trabalho das pessoas que trabalhavam nas fazendas também. Aqui uma representação cartográfica da área de atuação desses cangaceiros aqui, né, no sertão nordestino aqui, nessa área, essa grande área aqui de atividade deles, principalmente entre a década de 20 e 30, né. Percebam-se como eles circulavam por aqui, tentando mudar essa realidade também, né, do Brasil. E nós temos também, nesse contexto de sociedade rural, os indígenas, os povos indígenas, né, que nessa época eles passam a ter um controle dos chamados Serviços de Proteção aos Índios, a SPI, que é uma instituição que foi criada em 1910 para regulamentar essas relações, né, entre os indígenas e o Estado. Esse órgão ele intervinha, ele exercia intervenção direto nas aldeias, né? Mandava um representante lá para ver, para tentar integrar essas pessoas à sociedade, né? Porque se entendia que eles precisavam se civilizar, eles precisavam estar submetidos a ações educativas e etc. para se portar como uma verdadeira população brasileira. Tá? Essa situação ela gerava muitos conflitos, né? Porque eles resistiam também, né? Eles tinham as suas tradições, eles não queriam estar submetidos às mesmas regras que a população em geral estava, né? Então era um contexto também de tentativa de controle desses povos indígenas por meio do Estado do Brasil, do Estado Nacional, né? E nós temos os sertanejos. Sertanejos é um grupo que compreende quem? Os camponeses, os seringueiros, os trabalhadores das minas, mineiros, os vaqueiros. Todos esses trabalhadores aqui, essas pessoas que exerciam essas atividades, eram chamados também de sertanejos, né? Que é a maior parte da mão de obra no interior do Brasil. Eles trabalhavam muitas horas por dia, recebiam salários incompatíveis, muito baixos, e sobretudo no sertão nordestino, que era uma região que sofre muito até hoje com as secas, né? As famílias passavam fome, sem receber qualquer auxílio do governo. Então, muitos vivendo essa situação, resolviam migrar para outras regiões do Brasil em busca de trabalho e acabavam ficando nas cidades, né, com empregos, subempregos, ou mendigando. Então, uma situação que começou a crescer nesse contexto aqui das primeiras décadas do século, né? Aqui uma imagem mostrando sertanejos em uma fazenda na Bahia em 1912, que mostra essa pobreza, né, extrema, crianças, né, essa situação dessa população que formava a maior parte dos habitantes do Brasil naquele momento, né. Então,
esse foi meio que um resgate de assuntos que a gente já viu lá nas primeiras aulas, mas só para a gente tentar entender qual é o contexto do Brasil nesse momento de entreguerras, né? Então, o que, que nós temos? Temos o coronelismo, né? O poder político nas mãos dos coronéis. Nós temos a região sudeste sendo privilegiada pelos investimentos federais, né? Principalmente o setor agropecuário. O café continuava sendo o principal produto de exportação. Apesar de termos tido uma Constituição, né, promulgada no contexto da Primeira República, ela acabou deixando muita gente de fora, né? Ela favoreceu os interesses das elites agrárias, excluiu as mulheres, excluiu os analfabetos, né? Então era uma Constituição bastante excludente. Nós temos a política do café com leite, que precisava ser mudada, na opinião de muitos. Temos o aumento da imigração europeia, principalmente para as lavouras de café, e foi um período também, a Primeira República, de muitas revoltas, como a Guerra de Canudo, a revolta da vacina, e partindo desse contexto aqui, começa a industrialização no Brasil, então, e a luta de várias classes por mais poder político, né? Esse é o contexto brasileiro de início da década de 1930, que a gente vai continuar estudando nas próximas aulas. Vamos ver mais alguns aspectos do Brasil para a gente entender esse também a participação do Brasil e o momento que o Brasil estava vivendo no período pré-Segunda Guerra Mundial, ok? Então é isso. Na semana que vem nós vamos fazer atividades sobre esse tema, então é importante que vocês assistam essa aula para conseguir responder as atividades também. Espero que vocês fiquem bem, desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.